Todos nós temos algum grau de auto-interesse. Ninguém é perfeito, e isso é natural. No entanto, as pessoas falsas, além de serem auto-interessadas, são inautênticas. O que está por dentro não combina com o exterior. Essas pessoas muitas vezes estão tão ocupadas tentando parecer melhores para os outros que nem percebem que desenvolveram comportamentos ou atitudes que não estão de acordo com quem realmente são. Como em tudo na vida, a verdade eventualmente vem à tona. Se envolver com pessoas falsas pode acabar em decepção, então fique de olho nestes 9 sinais de uma pessoa falsa. Número 1. São procuradores de atenção e agradadores de pessoas. As pessoas falsas tornam-se mestres na arte de procurar atenção e agradar a quem estiver ao seu redor. Seus gestos, palavras e expressões são habilmente desenhados para atrair olhares e elogios, mas por trás dessa fachada brilhante muitas vezes reside uma motivação distorcida. Sua habilidade em proferir elogios pode ser comparada a uma dança cuidadosamente coreografada, onde cada palavra e gesto são calculados para criar uma ilusão de conexão genuína. O arsenal dessas pessoas inclui elogios exagerados, sorrisos forçados e uma disposição aparentemente inesgotável para concordar com tudo que você diz. No entanto, essa atitude não é movida por um verdadeiro apreço por você como indivíduo, mas sim por um desejo egoísta de satisfazer sua necessidade incessante de validação. Ao procurarem constantemente a aprovação alheia, elas se tornam camaleões sociais, adaptando-se às preferências e opiniões dos outros sem considerar a autenticidade. Esses agradadores habilidosos não hesitarão em fingir um interesse profundo em seus gostos, hobbies ou até mesmo preocupações pessoais. A busca desenfreada por aprovação as leva a criar uma narrativa fictícia, na qual compartilham supostos interesses comuns, apenas para se encaixarem na sua esfera social. Essa falsa camaradagem pode parecer calorosa à primeira vista, mas, ao escavar um pouco mais fundo, revela-se como um jogo de manipulação, onde a verdadeira identidade dessas pessoas permanece envolta em um véu de insinceridade. O desejo de ser aceito, aliado à constante necessidade de atenção, motiva cada passo desses indivíduos falsos. A ironia reside no fato de que, enquanto eles se esforçam para ganhar a simpatia dos outros, sua busca desenfreada por aprovação muitas vezes resulta em relações superficiais e vazias. No final, as conexões que estabelecem são frágeis e desprovidas de substância, pois são construídas sobre alicerces falsos. Número 2. São fanfarrões grandes. Os falsos, uma vez que acreditam ter conquistado sua atenção, se transformam em verdadeiros mestres da autopromoção. O hábito incessante de se gabar é uma característica marcante dessas personalidades, e isso não ocorre por acaso. Na verdade, a raiz desse comportamento muitas vezes reside em uma profunda insegurança que tentam encobrir a todo custo. Essas pessoas falsas, ao se envolverem em um festival de autoelogios, buscam incessantemente impressionar aqueles ao seu redor. A necessidade de validação se manifesta em suas palavras, à medida que compartilham histórias que destacam suas supostas conquistas e talentos excepcionais. Contudo, por trás dessa exibição ostensiva, esconde-se uma fragilidade emocional que as impulsiona a construir uma narrativa grandiosa como uma cortina de fumaça para suas inseguranças. Ao se deparar com um fanfarrão desse tipo, torna-se evidente que sua autoestima é tão frágil que depende da admiração constante dos outros. Essas pessoas são, de fato, autocentradas, envolvidas em uma dança incessante de autopromoção que deixa pouco espaço para a consideração pelos sentimentos e interesses alheios. A incessante exaltação de suas próprias conquistas revela a prioridade máxima que atribuem a si mesmas. O foco constante em suas realizações e habilidades destaca sua tendência narcisista, indicando que estão mais preocupadas em manter uma fachada de grandeza do que em cultivar relações autênticas. Rapidamente torna-se aparente que, para essas personalidades, o mundo ao redor é meramente um palco secundário em sua narrativa pessoal, no qual outros atores desempenham papéis secundários sem uma verdadeira consideração por suas vidas, experiências ou necessidades.
Número 3. A linguagem corporal e as palavras não conferem. A habilidade de uma pessoa falsa em manipular suas palavras muitas vezes se choca diretamente com as pistas reveladoras de sua linguagem corporal. Elas podem articular admiravelmente um interesse aparente, mas suas expressões faciais, postura e gestos muitas vezes contradizem suas palavras, criando um fosso evidente entre o que é dito e o que é realmente sentido. Imagine, por exemplo, compartilhar sua paixão por colecionar discos de vinil com alguém que, ao responder com um aparente entusiasmo verbal, mantém o nariz enterrado no celular e os pés direcionados para a saída. Este é apenas um exemplo de como as palavras encenadas e a linguagem corporal desalinhada podem revelar a verdadeira natureza da pessoa. É como se houvesse uma dissonância entre o que é pronunciado e o que é comunicado de forma não verbal. Quando confrontados com um falso, é essencial observar atentamente os sinais não verbais que podem escapar às palavras polidas. A postura corporal reveladora, olhares evasivos, ou gestos desconexos podem ser indicadores mais fiéis das verdadeiras intenções e sentimentos da pessoa do que suas frases cuidadosamente elaboradas. A expressão popular "os quadris não mentem" adquire uma nova dimensão quando se trata de identificar pessoas falsas. Geralmente, elas não investem tempo ou energia em mascarar sua linguagem corporal, pois estão tão centradas em criar uma impressão superficial com suas palavras que negligenciam o poder revelador dos gestos autênticos. Portanto, ao encontrar-se diante da dicotomia entre o que é dito e o que é mostrado, confiar na linguagem corporal como um guia confiável pode ser crucial. Essa dissonância revela não apenas a falta de sinceridade, mas também a desconexão entre a persona apresentada e a verdadeira essência da pessoa. Número 4. Exageram e mentem. A propensão de pessoas falsas para exagerar e mentir transforma quase todas as interações em uma competição incessante, onde elas se esforçam para superar constantemente os outros. Se você conquista uma promoção, elas não apenas celebram sua conquista, mas também anunciam sua própria promoção iminente, como se estivessem em uma corrida constante para superá-lo. Se o seu salário é de $20 por hora, o delas é magicamente ajustado para $25, pois elas sempre precisam se posicionar como superiores. A necessidade constante de serem vistos como os melhores muitas vezes leva essas pessoas a construírem uma teia complexa de mentiras e exageros. Seus relatos da própria grandeza podem soar grandiosos, em última análise, parecerem pomposos e egocêntricos. O foco em destacar suas supostas realizações torna-se uma espécie de armadilha, onde a verdade é frequentemente sacrificada em prol da construção de uma imagem exageradamente positiva. Ao observar de perto, é surpreendentemente fácil detectar uma pessoa falsa em ação. Seja pela inconsistência em suas histórias, pela impossibilidade lógica de suas conquistas ou por contradições evidentes em suas narrativas, a mentira muitas vezes se manifesta nos primeiros momentos de interação. Aqueles que estão atentos o suficiente podem pegar pistas sutis que apontam para a falta de sinceridade, revelando uma discrepância entre a realidade e a versão exagerada que estão tentando vender. Essa necessidade incessante de superar, exagerar e mentir não apenas mina a confiança nas relações, mas também expõe a profunda insegurança subjacente dessas pessoas. A busca desenfreada por validação externa leva-as a construir castelos de areia de conquistas imaginárias, constantemente temendo que a verdade sobre sua real competência e sucesso seja descoberta. Número 5. Saem do seu lado assim que reconhecem alguém mais importante. A natureza oportunista de pessoas falsas se revela quando utilizam os outros como muletas sociais para se confortarem em situações desconhecidas. Em um ambiente social, por exemplo, uma pessoa falsa pode se agarrar a você se não conhecer ninguém, criando uma fachada de amizade para parecer mais popular. No entanto, assim que identificam alguém que consideram mais importante ou influente, abandonam rapidamente sua companhia para se alinharem com a nova figura, deixando para trás quem os ajudou inicialmente. Essa tendência não se limita apenas a contextos sociais informais.
ela se estende também ao ambiente de trabalho. Pessoas falsas podem se revelar como colegas de trabalho que só oferecem elogios quando o chefe está presente ou quando sabem que estão sendo observadas. Essa atitude estratégica destaca sua natureza oportunista, pois priorizam o reconhecimento de figuras de autoridade em detrimento de relações autênticas e baseadas no respeito mútuo. O comportamento de abandonar uma conversa ou interação contigo assim que uma pessoa mais influente entra em cena demonstra claramente a hierarquia distorcida de suas prioridades. Esse movimento é sintomático de uma busca incessante por validação externa, onde a proximidade com aqueles que têm mais poder ou status social é priorizada em detrimento de conexões genuínas. Essa propensão a trocar de alianças com base na percepção de importância de outros expõe não apenas a superficialidade dessas relações, mas também a falta de integridade e lealdade. A lealdade é substituída por uma busca oportunista por conexões que possam proporcionar benefícios imediatos, criando um padrão de interações que, no final, carecem de profundidade e autenticidade. Número 6. São maus ouvintes. Em um convívio com uma pessoa falsa, as conversas muitas vezes se transformam em monólogos unilateralmente dominados por elas. A arte da escuta ativa e da comunicação bidirecional é frequentemente negligenciada, pois sua necessidade incessante de ser o centro das atenções as leva a monopolizar a conversa. Quando você tenta contribuir, é comum ser interrompido, deixando a sensação de que sua voz é subjugada pela voracidade da personalidade egocêntrica ao seu lado. Ao contrário das pessoas autênticas, que se envolvem em trocas significativas e fazem perguntas porque realmente desejam conhecer as respostas, as pessoas falsas frequentemente fazem perguntas apenas pelo ato de perguntar. Esse comportamento superficial destaca sua falta de interesse genuíno em compreender os outros. Suas perguntas podem ser percebidas como meras formalidades, sem a intenção sincera de se aprofundar nas respostas que você oferece. Além disso, a falta de atenção real durante as interações pode levar a respostas inadequadas ou descontextualizadas por parte das pessoas falsas. Sua desconexão evidente com a conversa muitas vezes resulta em respostas automáticas que não refletem uma verdadeira compreensão do que foi dito. É comum que, ao relembrar detalhes de uma conversa anterior, as pessoas falsas mostrem lapsos de memória, pois raramente se envolvem de maneira significativa no conteúdo compartilhado por outras pessoas. Essa superficialidade na comunicação cria um ambiente onde o diálogo se torna mais uma performance egocêntrica do que uma troca genuína de ideias e experiências. A falta de empatia e interesse real nas histórias dos outros contribui para uma dinâmica relacional superficial e, muitas vezes, frustrante. Número 7. Falam sobre outras pessoas. A tendência de pessoas falsas em falar negativamente sobre os outros é reveladora de sua natureza crítica e, por vezes, maliciosa. Essa propensão para denegrir os outros é quase tão proeminente quanto sua inclinação para a autopromoção. O hábito de fofocar e apontar defeitos nas ausências das pessoas em questão cria um ambiente tóxico onde a confiança e o respeito são frequentemente sacrificados em prol de uma narrativa autosservidora. O comportamento de pessoas falsas muitas vezes assume uma forma insidiosa, pois não hesitam em atacar indivíduos quando estes não estão presentes para se defenderem. Essa falta de consideração pelas emoções e reputações alheias destaca a ausência de empatia em suas interações. Ao disseminarem fofocas, não apenas prejudicam a reputação das pessoas envolvidas, mas também criam um ambiente onde a desconfiança e a insegurança prosperam. Além disso, as pessoas falsas têm uma habilidade notável para se apresentarem como vítimas em suas narrativas. Eles moldam as histórias de modo a retratar a si mesmos como inocentes injustiçados, enquanto outros são injustamente retratados como vilões. Essa manipulação da narrativa serve para consolidar sua posição como figura central e incitar simpatia e apoio, muitas vezes baseados em falsidades. A inclinação para falar mal dos outros muitas vezes reflete não apenas uma falta de integridade, mas também uma profunda insegurança subjacente.
Ao desviar a atenção de suas próprias falhas e inseguranças, as pessoas falsas buscam constantemente criar uma narrativa na qual são os heróis ou as vítimas, permitindo que evitem responsabilidades e alimentem sua necessidade de validação externa. Número 8. São emocionalmente distantes. A distância emocional das pessoas falsas é muitas vezes uma estratégia defensiva, uma armadura cuidadosamente construída para proteger suas vulnerabilidades. A revelação de seus verdadeiros sentimentos é encarada como uma exposição perigosa, e, portanto, elas optam por manter uma fachada imperturbável. Essa relutância em compartilhar emoções genuínas cria uma barreira entre elas e os outros, dificultando o estabelecimento de conexões reais. O medo da vulnerabilidade leva as pessoas falsas a evitar divulgar detalhes pessoais significativos sobre si mesmas. Elas podem fazer generalizações simplistas, como afirmar que nunca ficam com raiva, o que, na realidade, é uma negação da complexidade inerente à experiência humana. A recusa em reconhecer emoções negativas não apenas mascara a verdade, mas também contribui para a desconexão emocional que caracteriza essas personalidades. A aparente inabilidade de pessoas falsas em compartilhar suas verdadeiras experiências emocionais estende-se até mesmo aos aspectos mais sutis de sua expressão facial. Se observadas atentamente, suas expressões podem revelar um sorriso falso, desprovido da autenticidade que geralmente acompanha as emoções genuínas. Esse sorriso, muitas vezes mecânico e destituído de calor, reflete a dificuldade dessas pessoas em se envolverem emocionalmente, mesmo em interações superficiais. A busca incessante por uma imagem perfeita e imperturbável muitas vezes as transforma em atores emocionais proficientes, capazes de manter uma máscara impenetrável. No entanto, por trás dessa fachada, a falta de autenticidade e a incapacidade de se conectar emocionalmente com os outros podem resultar em relacionamentos superficiais e vazios. A verdadeira intimidade requer a coragem de se abrir e compartilhar, algo que as pessoas falsas, muitas vezes, resistem a fazer. Número 9. Tudo gira em torno da conveniência. A perspectiva distorcida de pessoas falsas sobre o mundo ao seu redor é evidenciada pela forma como abordam relacionamentos e interações. Elas veem o mundo como um palco onde todos os atores devem se alinhar com seu script, e você, infelizmente, é muitas vezes visto como uma peça intercambiável em seu tabuleiro pessoal. O controle que buscam sobre quando, onde e como as interações ocorrem revela a extensão de seu egocentrismo. Essas personalidades manipuladoras ditam os termos do relacionamento de acordo com sua conveniência. Quando se trata de marcar encontros ou determinar atividades, suas decisões são orientadas pelo que é mais fácil e benéfico para elas. A reciprocidade genuína em um relacionamento é frequentemente substituída por uma dinâmica em que você é percebido como uma ferramenta para ajudá-las a alcançar seus próprios objetivos. A ilusão de amizade verdadeira é muitas vezes desmantelada quando se percebe que, na verdade, você é visto como um recurso a ser explorado. Sua presença é valorizada apenas na medida em que serve aos interesses delas, e a ideia de uma amizade desinteressada ou colaboração autêntica é eclipsada pela busca implacável de benefícios pessoais. Apesar de concordarem com planos ou oferecerem ajuda, a verdadeira natureza de pessoas falsas se revela quando esses gestos resultam apenas em promessas vazias. Quando a situação não oferece benefícios tangíveis para elas, a promessa de estar presente se desvanece rapidamente. Essa abordagem transacional dos relacionamentos destaca a falta de profundidade emocional e o vazio nas conexões que essas personalidades cultivam. No final das contas, para pessoas falsas, tudo gira em torno da conveniência e do que podem ganhar com cada interação. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e pense em se inscrever para obter mais conteúdo semelhante. Seu apoio é realmente apreciado. Se você conseguir nos fazer uma doação de qualquer valor para ajudar o canal, seria muito apreciado. Deixamos o código QR para você. Até o próximo vídeo e tenha um ótimo dia.